Boa tarde, caro telespectador do Vivendo e Aprendendo. Nós, como sempre, viemos atrás de uma situação nova, mais um momento especial que eu vou levar para vocês nessa tarde de hoje, levando o que uma personal faz na vida de uma pessoa, de um idoso, de uma pessoa que quer chegar na terceira idade bem, de uma adolescente, enfim. Nós vamos ter o foco do nosso programa hoje em cima dessa realidade. É uma realidade que cada dia mais nós buscamos, porque nós queremos e trabalhamos por medicina preventiva. E se nós fazemos medicina preventiva, nós também fazemos prevenção em todas as áreas. E assim nós vamos ter no programa de hoje a profissional Elaine, que é uma pessoa que está hoje nessa área, fazendo com que seja diferente. E nós vamos ver com ela qual é o diferencial, por que está sendo ela, nesse momento, essa visão, essa nova visão de você se preocupar não só com o teu físico, com a tua postura, mas também em todos os sentidos, do que fazer para você realmente ter uma saúde melhor e que todos os nossos órgãos e os nossos movimentos, os nossos músculos, enfim, tudo em nós tem a ver com o personal de educação física. E nós vamos então conversar com essa pessoa muito legal, que pelo pouco que a gente já teve de convívio e sabe dela, é uma pessoa muito especial, porque se ela se preocupa com medicina preventiva, com prevenção em todas as áreas, é uma pessoa legal. E vocês vão ver que realmente ela é uma pessoa que tem um carisma, um carinho com cada pessoa que chega aqui. Assista conosco pela TVM, esse canal 14, esse Vivendo e Aprendendo de hoje, que também quem nos patrocina é o Salão Record e a Unimed. Assista conosco, mais um Vivendo e Aprendendo. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Então, eu estou aqui com a Elaine, que é essa personal que hoje está fazendo a diferença nas nossas vidas. Você se sente assim, Elaine? Eu não sei se eu me sinto, né? Eu sei que eu provoco isso. Então, isso é muito bom para a nossa profissão, né? Para mostrar que um educador físico tem uma responsabilidade, uma consciência. E que bom que eu estou fazendo a diferença dentro dos meus clientes, né? Sempre trabalhei com medicina preventiva também. Todo o trabalho do estúdio, o foco é esse, né? É fazer a pessoa se conscientizar de qualidade de vida. Não só a parte de estética, como melhoria funcional, que é uma das características e o diferencial aqui do estúdio, né? O trabalho funcional. Mas também fazer com que a pessoa entenda que não é só um corpo em movimento, mas é também um ser que interage dentro de uma sociedade. Então é importante também o exercício fazer bem lá fora, não só ficar aqui na estética ou nessa questão muscular, né? E é interessante porque hoje a visão é do todo, né? Exato. E quando eu sou, apesar de nós trabalharmos tanto com a medicina preventiva e sermos Unimed, eu tenho o programa, né, coordeno o projeto de medicina preventiva, a vida saudável, mas eu sou contra aquele médico que vai e só olha o paciente, só olha você, só por um fator, e não vê o todo, né? E tudo na vida tem todo um contexto, exato, né? Tem todo um diferencial quando um grupo de profissionais trabalham juntos. Se você procura um médico para poder identificar um problema, é claro que esse médico vai ter a especificação da área dele e depois ele tem que indicar para outra área. Não fazer um diagnóstico específico envolvendo várias áreas e pré-determinando tudo o que tem que se fazer. É importante que exista esse trabalho de conscientização no nosso meio da saúde também, que hoje a gente tem um probleminha sério em relação a isso. Tem profissionais ainda que não abraçam essa causa, que não querem, que acham que não, a medicina só para os médicos e tal. Mas existe a nossa
área, existe a fisioterapia, não tem como chegar até nós, educadores físicos, se a pessoa tiver, por exemplo, passado por um problema muito grave. Ela tem que vir da fisioterapia para chegar a nós. Então, existem todas as etapas para serem respeitadas. E é importante a gente identificar isso na saúde. Cardiologista, fisiologista, ortopedista, todos têm que ter os seus segmentos para poder identificar o que está acontecendo com o ser humano para a gente poder atuar. Daí vai ser diagnosticado o quê? A parte do médico, ele manda, no caso, se for vir para mim, ele manda, um cardiologista manda para mim toda a guia, o que tem que ser feito, como que está, no caso, o coração, circulação dessa pessoa. Eu vou aplicar uma avaliação funcional em cima de como está a musculatura, densidade óssea, muscular, ver quanto que está a porcentagem de água no corpo, para poder identificar o que está acontecendo no corpo dela e como a gente vai atuar com o exercício. Aí também é minha função observar a alimentação, saber como que são os hábitos dessa pessoa lá fora, porque senão o exercício vai atrapalhar. Então existe toda essa interdisciplinariedade. Isso é bom para a gente. Se a saúde abrir bastante para esse quesito, nosso trabalho facilita muito, muito mais, porque vai ficar bem fácil. É isso que está todo mundo querendo. Nós, em gerontologia, falamos muito das várias multidisciplinaridades, onde nós precisamos disso, senão nós não vamos conhecer o idoso. Exatamente. E muitas vezes fala assim, mas ele começou a entrar numa depressão. Mas calma aí, mas ele ficou doente. Mas por que ele ficou doente? Exatamente. Né? Tem que ser descoberto, assim, quanto mais cedo a pessoa utilizar de meios para conhecer o próprio corpo. Um exemplo, eu sempre coloco aqui para os meus clientes, a partir dos seus 30, 40 anos, comece a se preocupar, porque quando você chegar lá nos seus 40, você já vai identificar o que é mulheres, um climatério. Se estiver no caso de uma depressão ou início, porque uma mudança de vida pode acontecer, uma aposentadoria pode entrar aí, quem trabalhou muito cedo. Então, ver todas essas características para poder atuar em cima disso. Porque senão a gente fica assim, eu faço uma coisa, depois eu faço a outra e vai lançando, jogando e não se tem um objetivo do que está se fazendo. E nem visando saúde. Então, é importante que a gente descubra o quanto mais cedo, para poder mostrar para as pessoas que existe sim a possibilidade de encarar uma terceira idade com muito mais saúde. Tá certo que a gente tem lá algumas referências e tem um monte de pesquisas aí falando sobre as pessoas da terceira idade que eram dos nossos avós, ali os pais, teve mais saúde em relação à alimentação, os estresses da vida, mas como nós hoje temos uma capacidade bem maior de tecnologia e estudo, cabe a nós agora identificarmos, né? E a gente tem que lutar um pouco contra toda essa globalização da coisa para poder prestar atenção na nossa saúde, que senão não presta. É tanta loucura que você fica... Eu acho interessante que às vezes a gente recebe esses e-mails, né, dizendo não coma isso, não coma aquilo, a Coca-Cola... Não faça assim, não faça assado. Um dia, o que veio de... A carne... Não, frango com relação ao câncer de mama. Sim. Pessoas que não comeram frango, escuta, daqui a pouco não vamos fazer mais nada. Exatamente. Né? Nós vamos virar pessoas que... E o que vale em todos os momentos da nossa vida? O bom senso. Exatamente. Equilíbrio. Equilíbrio na vida. Não adianta você ir para um extremo e permanecer nele, porque uma hora o teu corpo responde. Pode levar um certo tempo e vai, porque ele se acostuma. Eu costumo brincar com as pessoas que frequentam aqui, eu falo assim, é você quem sabe. Você vai me dar autoridade para ou eu te matar aos poucos, ou eu te dar saúde aos poucos. Então, é para a pessoa se chocar mesmo e perceber que, peraí, o que eu estou fazendo aqui? A maluca vai me matar, entendeu? Ou, senão, ela vai procurar o quê? Identificar lá fora. Aí é uma questão pessoal. Lá fora ela identifica quais são os fatores que prejudicam ela no trabalho, lazer, se ela tem uma atividade de lazer que é necessário também. A gente hoje identifica como tantas, mas vai depender de cada um. Leitura, passear no parque, não obrigatoriamente vou ter que fazer caminhada de 30 minutos.
não é. É para cada um, tem lá o ritmo do coração, tem que identificar tudo isso. Identificando, fica muito mais fácil trabalhar dessa maneira. Tudo fica mais fácil, Tudo né? fica mais fácil. Eu sou uma pessoa que eu me observo muito. E eu vou a uma geriatra há muitos anos já. Sim. Então, eu tento, né? Quero chegar nos 60, que está perto, Sim. bem, né? Eu falei, eu tenho que ser um exemplo, né? Tem que, se eu estou nesse momento trabalhando com isso, prego prevenção, trabalho com prevenção, eu tenho que ser o espelho, né? Claro, a gente tem que mostrar aquilo a que veio. Exatamente, é a mesma coisa com a nossa área. Dentro da nossa área existe assim uma rixa muito grande, porque nós questionamos isso muito. Quem é atleta é um professor? Ou quem é um professor tem que ser um atleta? Não necessariamente. Se você tem o estudo, se você tem um conhecimento é importante que tenha a vivência do esporte, a vivência da atividade, você identificar isso no teu próprio corpo para ensinar. Mas não que você seja um atleta. É claro que uma pessoa que foi atleta e se tornou um educador físico, ele vai se especializar naquilo. Ele vai procurar desenvolver, tem vários colegas aí dentro que desenvolvem métodos, um deles é o Gustavo Borges, que ele desenvolveu o método de natação, porque foi um campeão, ele se formou para aquilo e ele focou naquilo. Então, quem entra sem esse foco de um esporte, pode abranger várias áreas. E fica aberto essa questão do profissional ele tem que ser um exemplo sim, porque... Por exemplo, já pensou se eu trabalhar com você e eu fosse um pouquinho mais cheinha? Eu seria específica para pessoas que teriam problemas em relação a isso e trabalham com isso, que existe. Isso, claro. Na USP, em São Paulo, existe um grupo de pessoas obesas que trabalham com a parte de educação física e que elas não querem uma pessoa magra. Como exemplo, elas querem uma pessoa um pouquinho mais cheinha para poder chegar naquilo. Entendeu? Então vai de saber trabalhar, não é que tem que ser magro, tem que ser musculoso, tem que ser... Não, você tem que focar onde quer. A minha atuação é a qualidade de vida, então eu tenho que conduzir a isso. Bons hábitos, alimentação. É claro que a professora também gosta de comer um monte, adora. Eu tenho um outro problema, Elaine, que eu sempre digo que eu não preciso, eu frequentei alguns anos o Vigilantes do Peso, daí eu brincava, e eu falo isso, porque todo mundo que convive comigo sabe, eu dizia assim, eu não preciso vir aqui, o que eu preciso é para usar. Porque eu amo uma cervejinha e um chopinho, eu amo. E daí a gente sabe que se você toma, por pouco que seja, se infla, você aumenta o peso. Exatamente, né? Aí tem que ver como que o teu corpo está respondendo a esse pouquinho, entendeu? E começar a pensar, se está tirando um pouco do prumo, vale a pena ou não. Porque vai chegar numa certa idade que a gente vai ter que fazer umas escolhas meio drásticas na vida. E, infelizmente, se quiser ter uma boa qualidade de vida lá na frente, nós vamos ter que optar. Então, daí vai da pessoa também. Sim. Tem pessoas que, assim, a própria genética permite. A gente fala, são sortudos. Não sei, aí é pessoal. Até aí a gente vai ver lá pra frente, né? Vamos ver lá pra frente como é que vai estar. Como que vai ser. Mas existem, por exemplo, tem um caso de uma senhora que ela estava, assim, considerada quase morta. E ela foi pra academia, eu trabalhava na época com academia, ela foi e... O fato dela estar no meio das pessoas, conviver, olhar e ver um mundo diferente, a mulher sobreviveu. E hoje ela vive. Antes a gente falava, ela sobreviveu. O médico falava, nossa, reviveu. Agora ele fala, ela vive. Porque se você vê, é que pena que ela não pôde vir. Porque ela corre hoje, ela anda assim rapidinho, coisa que ela andava com muleta. E hoje ela não anda mais com muleta. E é uma senhora que, assim, nunca teve condições. Quando a gente fala em condições de vida, a gente pensa assim, bom, uma boa alimentação, roupas e tranquilidade de vida, ter sempre um meio de lazer e tal. Não, é uma pessoa sofrida. É uma pessoa que sofreu na vida, batalhou muito, batalha ainda e tudo, mas conseguiu. Então, hoje é tão engraçado você ver ela, porque ela fala assim, eu tô viva, eu tô bem, eu quero ficar andando por aí, ficar correndo do jeito que eu corro. Porque ela não conseguia
Nem fazer isso. Nem fazer isso. Certo, também em várias situações que Exatamente, a vida proporcionou uma situação que prejudicou, e ela já tinha a dificuldade, tinha doenças degenerativas, era um quadro assim, que quando você olha, se você não tem sangue nos olhos, você desiste. Você, como educador físico, muitos colegas desistiram, muitos colegas olharam assim e falaram, não essa não é por favor. Falei, por favor, essa que eu gosto. Essa que eu quero. Mas já vamos falar um pouquinho sobre isso. Tá bom, né? Olha, essas coisas que a gente quer saber. Nós vamos para um intervalinho e já voltamos. Tome seu café, seu suco, como eu assinei semana passada, por favor, com uma cenourinha, né? Que delícia! Semana passada a gente teve um programa com a nossa nutricionista da Unimed e foi, assim, muito gostoso. Veja o que você aprendeu semana passada, faça hoje e dê volta. E nós, então, estamos voltando aqui com a Elaine, essa personal, que está fazendo a diferença na vida do pontagrossense. E, então, Elaine, como é que é essa... E daí, como é que essa senhora ficou? Ela conseguiu... Só para as pessoas entenderem. Aí, hoje, ela está bem, e ela chegou super mal. Sim, ela chegou, assim, carregada pelos filhos. Os filhos falaram assim, o médico disse que não tem mais jeito, a gente não sabe mais. Então, a gente resolveu trazer ela para cá, porque tinha outros senhores lá na academia que eles viram que voltaram a andar também com os exercícios e com a força de vontade e tudo. E daí eles falaram, olha, faça o que você puder, porque todo mundo desistiu. Tem lucro. Ele falou assim, todo mundo desistiu. Então a gente não desistiu. Eu falei, tá bom, então vamos lá. Aí ela fez tal. Hoje já tem 4 anos isso. Eu estava na academia, eu saí da academia para abrir meu negócio e ela continuou. Eu falei para ela, continue, que ela tinha muito apego, né? Ela ficou aquela coisa assim, quando você identifica um professor que você gosta dele e tal, ela ficou muito assim apegada e ela falou, eu não quero mais fazer. Eu falei, não, a senhora vai vir, vai fazer e eu vou perguntar todos os dias se a senhora vem fazer. Eu posso não vir, mas eu vou estar de olho na senhora. E ela continuou. E está lá, está fazendo academia, sai da casa dela, vai até a academia, que é mais perto para ela. Na época eu fui para um lugar mais longe, né? E está super bem. Se você vê hoje, eu tenho fotos dela assim com a calça enorme, que ela tinha quase 100 de cintura e 1,50 m. E se você vê as perninhas dela, que assim eram tortinhas, e o problema degenerativo no tornozelo... não tinha nenhuma força muscular, nada. Nossa, você olha para ela hoje, é uma outra pessoa. Eu até brinco com ela, falo assim, pode tingir, pode fazer ir lá para o mercado, porque também faz parte, deixar o velho com ciúmes um pouquinho, né? Porque tem que também mexer um pouco com a autoestima da pessoa, senão também não funciona. E ela hoje vive super bem. Vive super bem. Que idade ela está hoje, Laís? Se eu não me engano, ela está com 81, 82 anos, se eu não me engano. E está bem assim? Nossa, isso. E foi assim, olha, é um quadro que assim, para você ver quando a pessoa quer mudar a vida. Ela não tem idade. Não tem idade, ela chegou assim, eu como banha de porco todos os dias, ucraniana, né, acostumada do mato, e falava até com sotaque e tudo. Eu sou acostumada, banha de porco, farinha branca e tralalá, né? Falei assim, olha, só tira a banha. Tente usar o azeite, só isso. Vai encarecer um pouco no mercado, mas vai valer a pena um pouco lá depois. O arroz, se conseguir, faz uma substituição de vez em quando, porque também para não ficar muito pesado. Maioria família grande, e a carne diminui. Sabe o que você faz? Compra mais um monte. Ela tem um quintal na casa dela, um monte de hortaliças e verduras. Ela até dá cebolinha pra gente. Aí tomate e tal. Ela falou assim, eu falei, você vai pegar tudo isso daqui, vai pôr no prato e pronto.
vai comer, e se tiver algum problema, nós vamos no médico, vou falar com teus filhos, você vai assim, assim, assado. Fui direcionando para quais os médicos ela ia também, fui fazendo esse acompanhamento também, que eu acho importante. E houve sim, infelizmente, profissionais que não, sabe, bateram de frente comigo e falaram, não, não é assim. Falei, então vamos ver quem está certo. Porque a realidade é o que está acontecendo, não é você olhar para a pessoa e falar, ah, tá, você é assim, tá bom? E não vai ver qual a capacidade que a pessoa tem, o que ela quer fazer da vida. Porque a gente vai até um profissional com uma expectativa, não para ele. Eu fico indignada quando eu vejo isso, sabe? É saúde, não é morte. Não vamos matar. Enquanto tem um movimento, né, Elaine, precisa. Exatamente, precisa, sabe? Hoje a nossa área precisa muito disso, que nós nos acostumamos pela facilidade, remédio, 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 e vamos para o remédio. Dor de cabeça, dor na garganta, dor nos olhos, dor na boca, dor, nem sabe mais o que é dor. Deu uma coisinha estranha, vamos tomar um remédio. E não é bem por aí. E ela identificou. Olha, eu sento para comer, eu lembro de você falando, um prato deste tamanho. Agora eu fiz um pratinho assim. E não fiquei com fome. Eu parei de tomar Coca-Cola e comecei a tomar o suquinho lá, suquinho de pacotinho. Tirei o açúcar. Detalhes, sabe, que deu para estruturar dentro do orçamento, foi só uma observação, e foi a questão assim, a família também contribuiu bastante, sabe, as pessoas à volta também perceberam, existe uma necessidade de mudança também da gente, para poder ver como que ela vai se sair. Porque também, eu também puxei a responsabilidade e falei assim, vocês querem, então vocês vão ter que se submeterem. E todos fizeram. Hoje, se você ver, está todo mundo feliz, porque ela era a matriarca, de repente? Ela era a matriarca da família, a referência, assim. Aí todo mundo vê ela saindo assim. Eu sempre, quando eu saio de casa, eu a vejo subindinho assim, eu fico... Aí eu falo assim, vamos de carona? Ela fala, não, eu vou de a pé. Eu quero andar, porque eu não andei um bom tempo na minha vida. Isso é uma realização para a gente. Exatamente, eu olho para isso assim, eu falo, mas pode falar o que você quiser, meu amigo, mas fale isso do meu trabalho, sabe? Que eu participei desse começo, que eu possibilitei. Eu acho que a nossa área é o maior privilégio, a gente poder, assim, pegar pessoas assim, sem expectativa nenhuma de vida e ver tudo transformar. Isso é a maior realização que a gente tem. E 4 anos foi muito pouco. Tem pessoas que eu tenho como alunos que são jovens, de 14, 15 anos. Em 4 anos não conseguem. Em 4 anos lutam. Ficam lá, e a gente fala, olha... Tem garra pela vida. Exatamente. Que a pessoa mais velha tem. Tem a garra. Cadê a sua garra? Que hoje a gente está tão acostumado a ver a juventude meio... é tudo tão fácil, vamos atrás e ou o pai e a mãe dá, ou não sei o que lá, não estou afim mesmo. Então, quando a gente olha assim, para essa questão da atividade física e qualidade de vida, a gente vê como é importante você já, desde pequeno lá, tentar. Se não conseguir, você pode ter certeza, vai ter uma situação, porque hoje o mundo está girando em torno disso, vai ter uma situação ali que uma hora você vai acontecer, você vai se tocar e vai tentar, né? É uma escolha de vida. Essa assim, é o meu maior, assim, poder ver, sabe? Eu, graças a Deus, eu fiquei assim conhecida como a sargentona do pedaço, mas a pessoa a pessoa que faz. A pessoa que vai lá e fala assim, a Elaine pegou você, você se deu mal. Porque preguiça não vai rolar, vai ter que fazer direitinho e tal, porque antes de tudo é o meu trabalho. E é o teu nome que está em jogo. Exatamente, é o meu nome. Elaine, e vamos assim ver um outro lado. Como é que você foi para esse caminho? Eu sempre fui apaixonada por esportes, assim. Eu sempre pratiquei, né? E histórico de vida, assim, não foi muito bom, porque eu também fui uma aborrecente, totalmente aborrecente. Mas eu sempre pratiquei alguma coisa. E foi até engraçado, porque a família inteira é do direito. Então, eu sou de São Paulo, né, e estou aqui em Ponta Grossa há 6 anos. Então, a família, assim, quando a gente crescia, já era natural ir para a USP.
todo mundo ia para a USP. Aí eu falei, vou para a USP, mas eu vou no outro campus. Aí, nossa, a família... Como assim, meu Deus, você não vai trabalhar? Porque todo mundo trabalhava no Fórum, Tribunal de Justiça, e advogado e tal, isso aqui. Aí eu falei, não. E fui tarde para a universidade, né? Eu fiz a universidade... Chegou a fazer outra? Não. Eu sempre quis educação física. Eu fiquei estudando, fiz cursos técnicos que assim não tinham nada a ver com a área. Fui para a parte de secretariado, administração, trabalhei tudo que você pensar. Eu gostava muito de trabalhar com eventos. Eu tive uma fase da minha vida, aquela fase modelinho da vida, né? Aí eu trabalhava bastante com eventos. Mas sempre o foco, eu queria, sempre educação física. Consegui entrar na universidade, não entrei na USP, mas entrei numa boa de São Paulo. Era particular, é particular, mas é uma das referências dentro da área. Vamos falar isso depois? Então tá. Estamos mais no intervalo. Gente, quando o papo é bom, a gente nem vê que está no intervalo, já está na hora do intervalo, né? Mas não saia daí. Tome um suquinho e volte. Estamos voltando. Hoje aqui, essa delícia de tarde, falando do que eu gosto, que vocês sabem, que é vida. E a Elaine é isso, é a própria vida, né, Elaine? E vamos saber, assim, com a Elaine, isso que ela começou a falar antes, como é que foi, então, daí entrou para uma outra faculdade, mas dentro da educação física. Isso, entrei na educação, não, minto, eu fiz antes cursos, assim, nada a ver, aí entrei para educação física, não na USP, em outra, né? E concluí meu curso e fiz uma pós-graduação em São Paulo. E daí saí de São Paulo, fui, casei, vivi, deixei um pouco de lado até tudo, aí vim para Ponta Grossa. Como é que você caiu aqui, Elaine? Nossa, foi uma história bem complicada. Caí, né? Não deu certo, assim, a parte emocional, né? Então, assim, eu tinha saído de São Paulo para me casar e eu saí junto com o meu ex, São Paulo e tal. E não nos casamos, a gente viveu junto, aí não deu certo. Não, lá em Joinville. Nós saímos de São Paulo e fomos para Joinville. Então, não deu certo Joinville, aí eu resolvi me mudar para cá. E foi bem assim mesmo, meu dedo caiu em Ponta Grossa. Foi uma ironia assim, muito grande, porque eu estava numa dificuldade pessoal de vida, eu estava num momento muito turbulento da vida, estava tudo ruindo na minha vida, e eu não estava dentro de mim, e eu fiz bem assim no mapa mesmo. Aí quando foi porque na verdade eu vim para cá para tratar, eu cheguei numa depressão muito forte, então eu vim para me tratar, e me tratei, e fiquei mais 1 ano para poder voltar à realidade. Quando eu voltei à realidade, eu falei, eu vou trabalhar, e vou trabalhar ali, que eu já tinha, sabe, o lugar que eu queria trabalhar, eu já estava mirando já. Eu vou trabalhar aqui, e aqui que eu vou fazer minha vida. Eu vou retomar tudo que eu perdi e tinha deixado para trás. Porque quando eu resolvi me casar e tal, eu desisti de muitas coisas. Você abre mão, né? Exatamente. A maioria das pessoas, alguns não, mas alguns... Eu abri mão de muita coisa e daí eu acabei ficando ociosa, e até foi um dos motivos de ter passado por essa turbulência na minha vida. Mas graças a Deus, me recuperei, aí comecei a trabalhar, e foi aí sim que eu comecei aqui em Ponta Grossa. O único lugar que eu trabalhei foi nessa academia, né? E fiquei lá por 4 anos. Então lá eu formei minha carteira de clientes. Então quem vinha até a academia achava que a academia tinha um personal naquele horário que eu estava, porque eu conseguia atender muita gente e eu nunca peguei uma ficha na mão. Eu sabia, a minha única, é meu segredo. Eu não pego fichas. Eu estudo o caso da pessoa, eu faço avaliação, eu tenho essa capacidade, eu não sei te explicar, mas só sei que assim, eu guardo. Então eu guardava assim de 50 fichas na minha cabeça. A pessoa me perguntava, falava assim, assim, assado. A outra me perguntava assim, assim, assado. Eu sabia tudo que estava todo mundo fazendo. E quem entrava e não queria fazer do jeito que eu colocava, ou me amava ou me odiava. Porque olhava assim e falava, o que você quer mandar em mim? Eu falava, não, pera lá. A responsável do horário sou eu. Então, se nunca ninguém te falou isso, eu vou te falar agora. Tudo que acontecer com você aqui dentro, sou eu que vou responder. Isso eu tenho consciência. Então,
Entrou aqui, vai ter que abaixar. Se não quiser fazer do jeito que eu quero, ou estou te mandando fazer, você pelo menos venha com alguma coisa do médico dizendo que você vai fazer do jeito que você quer e ponto. Tá? Caso contrário, vá para outro horário. Eu era bem ríspida, taxativa. Tinha gente que não queria saber mesmo. Falava assim, exatamente, vai de gosto. Tem outra opção. Exato. Só que a academia começou a ter um volume muito grande de gente nos horários que eu vinha, no horário só, eu pegava um horário só da musculação. Então começou a ter um volume grande por causa disso. Eu atendia de cada um de uma maneira. Como realmente fosse um personal. Exatamente. E eu guardava tudo na cabeça. Então, assim, o pessoal ficava horrorizado comigo. Eles falavam, como que você consegue? Eu falava, não sei, eu bato o olho ali, é meu, sei lá, eu faço a tua avaliação e começo, e vou. Eu já tenho 10 anos na estrada, então é fácil para mim. Já vivenciei muita coisa, por mais que eu fiquei desses 10 anos, 5 parada, que foi o período de Joinville e tudo, mas eu gostava muito de ler, eu adorava ler. Então, quando eu me desfiz assim dos meus livros, mas eu chorei, eu ainda vou ter que comprar meus livros de novo. Falei, meus livros, porque era a minha, sabe, o meio que eu encontrava eu não tinha internet, não tinha facilidade nenhuma, então eu ficava nos meus livros, não tinha como me comunicar. Para alguma coisa na vida, exatamente, tudo serve. Exato. E daí foi assim que eu comecei na academia. Eu colocava avaliações físicas para quem queria fazer como personal. E eu passava o programa como professora da academia. Então todo mundo vinha na academia e falava, quem é personal do horário? Aí o pessoal achava estranho, falava, não é personal, é a professora normal. Aí eles falavam, não, é personal porque no horário da manhã todo mundo faz com avaliação física e tal, muita gente. Não era uma maioria, mas tinha bastante. Aí começou a ser, criando-se um personal ali, aqui em Ponta Grossa. Então eu comecei com essa característica, eu oferecia esse diferencial. Uma avaliação física onde eu encontrava o que você tinha que fazer para poder direcionar o trabalho. E daí eu puxava a tua responsabilidade. Me ajude lá fora que eu te ajudo aqui dentro. E a maioria assim, dos meus alunos, coloco assim os que ficaram meio preguiçosos, os que no inverno não quero e tal, mas todos sempre. E eu não tenho assim alunos hoje que, por exemplo, falam assim, Deus me livre voltar com ela. Eles falam, Deus me livre, ela vai me matar se eu voltar desse jeito. Eu tenho que me preparar para voltar. Vou fazer um acondicionamento novamente para voltar. Exato, porque eles falam assim, olha, ela me passou uma avaliação, ela fez tudo personalizado e eu não aproveitei isso. Exato. Né? Então eu tenho clientes hoje que assim não frequentam aqui o estúdio, mas eles são clientes que é um tipo de serviço que eu chamo que eu queria personal saber. à distância. Então é assim. Como que funciona isso? Eu faço avaliação física, hoje faço aqui no estúdio, né? Antigamente eu fazia na própria academia. Faço no estúdio e através circunferência, bioimpedância, o teste de esforço, para ver o teste de coração, o teste ergométrico, né, que vou ver como que está a tua pulsação, para eu poder identificar como que está teu coração, toda a tua questão corporal, e daí eu determino um treino. É claro que no começo, por mais que os testes me ofereçam ali os resultados, eu tenho que jogar um treino de erro e acerto. Então eu tenho que, como a pessoa vai fazer longe de mim, eu vou passar um treino para ela que ela possa praticar sem ter muita dificuldade. Por quê? Hoje, academias, quando vem assim, a pessoa com um tipo de serviço como esse, eles não identificam muito bem ainda. E é geral isso, eu percebo isso em muitas academias. Isso é Exato, é uma besteira. É uma besteira da gente, sabe? Porque poderíamos trabalhar em conjunto. Mas enfim, cada um com o seu peixe. Eles não assim, excede um personal, então tá, faça. Então fica aquela coisa assim, a pessoa tem que fazer por ela. Se ela não fizer, não vai surtir o efeito. Então ela tem que identificar, eu procuro visar um treino para ela identificar uma facilidade de execução e que ela possa cumprir esse treino pelos 2 meses. Então eu faço a avaliação e ela é válida por 2 meses.
Em 2 meses eu planejo tudo que você vai fazer, todas as semanas, intensidades, cargas, modificações. Se viajar, faltei tal semana, marque lá, faltei ou me avise, que daí a gente faz a mudança para poder ver. 2 meses a pessoa volta, 2 ou um pouco mais, tem pessoas que preferem um pouco mais. Volta, faz a reavaliação e daí a gente vai. Eu tenho pessoas aí que estão há 1 ano, 2 anos fazendo assim e com ótimos resultados. Funciona. E funciona. O resultado é o que as duas pessoas esperam. Exatamente, porque é a pessoa que está buscando aquilo. Então ela tem que identificar que eu não vou fazer milagre. Eu não vou bater a varinha de condão e falar, vai acontecer. Você tem que fazer a tua parte. Então, e eu acredito que quando uma pessoa procura, ela está em busca. Com o que ela está querendo, entendeu? Então fica mais fácil. O difícil é a gente vencer uma barreira assim, o comecinho, que fica assim, horário, preguiça, comida. Ela não me ligou. Comida e tal, ou senão às vezes assim passa um pouco da avaliação, né? Ela não me ligou mais, então eu não quero mais fazer, sabe? Às vezes demora um pouco, e como eu tô sozinha, eu tenho os estagiários, mas eu ainda estou organizando essa parte, que eu estou no início da minha empresa, né? Então eu fico um pouco atrapalhada mesmo. Então tem personal que já me conhece há tempos, eles falam, tudo bem, eu sei que você não estava conseguindo, por isso você não me ligou, mas eles não deixam de. Entendeu? Eles podem, o outro professor me ajudou lá a mudar algumas coisinhas porque vencemos o período, mas eles voltam. Por quê? Sabe que vai ter um atendimento diferenciado. E esse que é importante, e esse é o diferencial, e isso é vida saudável, né? Que nós buscamos todos. Gente, estamos indo para o 4º bloco. Elaine, você viu como não passa a hora? Voa para nós. Então, mais uma vez, como uma frutinha, que tanto que eu mando comer, né? Mas é que a gente sabe que nos intervalos alguma coisa sempre tem que fazer. E já volto, que já vamos para o 4º intervalo, 4º bloco, com a Elaine, essa personal que hoje faz a diferença em Ponta Grossa. E hoje, continuando essa tarde gostosa, que bom que você ficou aí para nos assistir, já é o 4º bloco, e a gente está falando aqui um pouquinho de tudo que a gente fala, que é pensando terceira idade, mas principalmente como chegar bem na terceira idade. Isso tudo nós fazemos, é como uma poupança, que nós começamos a guardar o nosso rico dinheirinho lá no porquinho, quando a gente era criança, lembram disso? Que hoje está na moda de novo, graças a Deus, né? Os porquinhos estão aí, voltaram. E a nossa saúde também, é de criança, de adolescente, que você vai poupar a tua saúde e fazer um investimento para chegar na terceira idade bem. É isso, né? É isso mesmo. Quanto mais cedo, melhor. Elaine, como é que funcionamos aqui? Então, aqui a característica é um trabalho funcional. O que é isso? O que é trabalho funcional? São movimentos que a gente utiliza a força do próprio corpo e você utiliza muito os músculos que a gente fala, o core. Né? Nós da área, assim, a gente identifica como músculos do core a região do abdominal, lombar e quadril. Então vai ser um fortalecimento dessa área que é a área do equilíbrio, que para a terceira idade, que quando faz um trabalho direcionado para isso, melhora muito a questão de amplitude da passada, a questão de força em membros inferiores e também vai melhorar o encaixe da postura. Então, assim, o trabalho aqui do estúdio é focado em cima da avaliação física para primeiro fortalecer a musculatura e depois eu direciono. Então, primeiro eu percebo como que a pessoa funciona em várias situações de exercício. Então, eu já explico, faz a avaliação física, a primeira semana eu tenho que perceber como que ela é. Então, eu ponho ela em diversas situações, você tem aparelhos. Todos eles aqui. Isso. Porque normalmente tem numa academia, você Exato. tem aqui.
Então aqui só para ter uma, assim, eu diferenciar uma ideia, existe esse aparelho que a gente fala estação ou ilha, né, que ele simula os principais exercícios da musculação, que seriam os grandes grupos musculares. Então assim, só para o pessoal ter uma ideia, o peitoral, o supino, o crucifixo, a puxada da frente, puxada nas costas, o extensor, o flexor para pernas. Exato. 7, 8 em 1? São 10 exercícios em um. Então, esse daqui normalmente é um dos primeiros que eu utilizo, porque eu quero ver o encaixe do posicionamento de braços, de perna, a coluna, posição do quadril. Eu observo se a pessoa tem facilidade de fazer total extensão ou se ela tem restrição, se ela tem amplitude no braço, se ela consegue fazer elevações. Tudo isso vai ser observado. Aí o que eu uso? Normalmente, a plataforma, eu agrego ela ao serviço, porque primeira etapa é perceber como que a pessoa vai reagir também a isso. A plataforma tem que ter um certo cuidado. Esse tipo de plataforma é diferente da plataforma que passa na TV, porque ela faz, além da oscilação, ela trepida, então ela mexe com o sistema... o labirinto. Eu sou uma pessoa que um dia fui fazer, falei, nunca mais quero pisar nessa coisa. Ela é um terror. Eu fiquei tonta. Sim. Então, assim, tem que também se prestar atenção nisso, ó. Para não ficar tonta, você tem que tirar a cabeça do raio de ação. Então, tem os macetes de movimento e tal, para você posicionar a pessoa. Agora, por exemplo, se tem uma pessoa que eu sei tem problemas com labirintite, não sobe. Está totalmente excluso. A não ser assim, existem alguns trabalhos, depende também de como está essa labirintite da pessoa, o controle que ela tem. Eu coloco em alguns trabalhos, alguns clientes que têm a labirintite, mas dá para trabalhar membro inferior sem afetar. Então, tem algumas posições que você faz que não tem problema. Mas, já digo de antemão, não pode ficar 30 minutos, como se vende por aí. A gente coloca como um trabalho anexando aos outros. Então, eu uso muito para relaxamento, eu uso muito para emagrecimento. Ainda não comecei a usar para hipertrofia. Tem casos. Não são todos que eu uso, mas existem casos que eu tenho tido com homens. Bons resultados, rapazes jovens, que têm melhorado bastante a questão de hipertrofia muscular, até alguns direcionados para esporte, com a utilização da plataforma junto com o trabalho de força com os pesos. Então, daí eu faço uma junção. Tem a parte da esteira, né, que daí Esteira sempre vai ser, só um pouquinho, sempre vai ser o carro-chefe, né, de uma academia. Eu costumo brincar, que eu falo que bonitona que ela é, né? É meu aviãozinho. Do outro lado, que eu já achei ela completamente diferente aí. Meu aviãozinho, ele tem ventilador. Ah, eu adoro falar isso. Quando eu comprei, eu falei assim, eu sou a única da cidade com ventilador na esteira. Ah, meu Deus do céu. Mas, então, ela faz a parte de inclinação, o que normalmente, assim, as academias grandes, elas têm essa parte, só que não utilizam. Por quê? Se não tiver um profissional do lado, é onde vai acontecer o maior incidente de lesões. Não é todo mundo que está apto a andar numa inclinação e não pode também andar dependendo da velocidade, a postura que se anda, tem que ter toda uma correção. Então, nas academias, dificilmente você vai ver alguém andando inclinado. Existe, claro, só que ninguém coloca. Eles até tiram o chipzinho do funcionamento disso para não ficar... Eu, há muitos anos atrás, fazia numa academia aqui e eu cheguei a andar, mas eu tinha, acho que a minha lombar tem alguma ciático, alguma coisa que eu não pude continuar. Sim. Mas eles colocaram para mim e era um programa, algum programa que eles lançaram lá para mim, mas eu acabei não podendo continuar. E aqui? Aqui é o elíptico, que também é um carro-chefe de academia. Eu ia dizer, ele é diferente, esse é diferente. Ele parece. Só tem a angulação um pouco diferente. Então, nós estamos acostumados com a academia, ele é mais reto. Esse é um pouco mais inclinado para poder melhorar a articulação do joelho. Então, o foco fica bem certinho na coxa. Na academia, a gente tem que fazer um pouco da postura para poder permanecer com o trabalho direcionado. Nesse daqui é um pouco mais fácil, só que também ele é mais fácil para você brincar com ele. Então você tem a mania de fazer assim, ó.
Então isso tem que prestar atenção, na academia não acontece. Por ele ser reto, você fica sempre flexionando, e esse daqui não, ele força o teu joelho aí para trás. Então esse daqui eu uso muito para fortalecimento também na perna, quadril, e trabalho aeróbio também. Eu tenho um aluno que trabalha o aeróbio só nele, para fortalecimento mesmo e queima de caloria. E também dá para fazer a junção dos dois. Aí vai depender do caso, o que se propõe, que daí você vai orientar. Aí eu vou orientar. Aí tem aqui, desse lado, a parte que eu utilizo o funcional, que é o TRX, né? Aqui o banco normal que a gente utiliza, os pezinhos livres, ou o trabalho com o peso do próprio corpo. Então, para isso também uso a bola, para fazer alguns ângulos assim de desequilíbrios mesmo, para a pessoa ter um fortalecimento maior naqueles músculos do core, como eu falei antes, e a borracha. Por enquanto eu ainda tenho só essa daqui, que é uma intensidade mais forte. Então eu trabalho com poucos alunos para fortalecimento mesmo, e ela é bem resistente, o nível dela é o mais alto, essa daqui. Então eu associo ela normalmente ao TRX, que são posições em suspensão. Aí vai ter os níveis de dificuldade. A gente pode fazer a suspensão completa com o apoio aqui, ou a suspensão inclinada, só simulando que você estivesse em suspensão. Aí vai depender da altura que o teu corpo fica para poder ditar a intensidade. Se eu sei que é uma pessoa que tem facilidade por todos os outros aparelhos, quando ela chega aqui, eu provoco isso. Eu vou para uma intensidade mais alta para poder ver onde que ela vai. Aí eu vejo movimentação, execução, dificuldade de amplitude. Aí esse dá para perceber bem, porque ele força você a ter uma estabilidade no tronco e um equilíbrio. Se você desequilibrar, o corpo inteiro vai todo para o chão. Então o trabalho é focado nisso. Isso são essas... Exatamente. Aí eu costumo fazer isso, é a parte de periodização do profissional. Eu tenho alunos que vão desde 2 a 3 semanas aeróbio mais funcional, 2 a 3 semanas aeróbio junto com plataforma e força, ou a força e o funcional, ou se não, aulas todas mais voltadas para funcional e aeróbico. Então vai depender muito do que cada um precisa. Elaine, nós estamos chegando no final, já demos um sinal que de só 2 minutos, mas eu queria ainda saber assim, pode ter um resultado uma vez por semana? Olha, eu tenho clientes que têm, só que daí eles vão para a academia. Ah, não, eu queria saber assim, só uma vez. Só uma vez demora. Tá. Mas não vem o resultado que você quer. Não vem o resultado que você quer em um dia. Mas assim, existe uma possibilidade boa se você seguir, por exemplo, lá fora, vá fazer uma caminhada. Se tiver condições, até eu indico para fazer um pouco de corrida. Eu marco com a pessoa e vou observar como que ela corre, que agora a gente está tendo bastante alunos aí com procura de corrida, né? E tem que fazer alguma coisa acrescentando. Claro, não. Uma vez só na semana não funciona. Mas tem bons resultados. Não vai achar que vai vir... vai uma vez e pronto. Vai vir 30 minutos aqui e pronto. Que a aula são de 1 hora. Tá. Né? Elaine, uma outra coisa. Eu vi outro dia, quando nós conversávamos, que você tem também uma empresa de recreação. Recreação, isso. Como que ela funciona? É assim, eu contrato meninas para trabalhar dentro de shoppings. Eu implantei uma colônia de férias recentemente, já estou há 2 anos atuando nessa área. E eu fiz essas colônias em clubes. Sim. E daí um shopping da cidade abraçou a ideia e nós já estamos no nosso indo para o 2º ano lá. E foi muito legal, assim, a divulgação, o respaldo. Nós seguramos assim 150 crianças. Então foi bem legal. E assim, eu contrato as meninas, são todas da educação física também, e nós trabalhamos com eventos. Então a gente faz casamentos, pasmem. Casamentos vão crianças, e as crianças ficam sem saber o que fazer. Fazer com elas. Aí nós vamos até lá, temos um espaço, né, que eles cedem, e a gente leva joguinhos, leva pintura de rosto, vai para fora brincar, porque daí eu vou fazer um estudo do que eu posso utilizar. Então, se tiver sol ou chuva, aí eu monto as atividades e a gente fica a noite inteira, o dia inteiro. Tem aniversários também, que muitas mães estão contratando a gente. Ao invés de contratar só a piscina de bolinha, o nosso diferencial é colocar brincadeira dentro da festa, né? E recentemente a gente tem aí toda uma pedagogia. Exato.
Porque daí esse é o diferencial. Quando eu comecei com isso, eu comecei com essa ideia assim, as crianças vão achar um horror, porque vão ficar sentadas brincando com coisas que elas nunca viram na vida. Amarelinha, aquelas brincadeiras de pedrinhas e tal, para eles se interagirem e ver como que dá. E depois a gente monta. Então o nosso diferencial assim para a colônia de férias, nós escolhemos sempre um tema e trabalhamos uma semana em cima desse tema. Então a última que nós fizemos foi sobre o circo. A que mais teve respaldo na nossa carreira foi a colônia de férias do clube ai meu Deus, esqueci o nome agora. Crônicas de Nárnia. A gente fez em cima do filme. Imagina. Então nós montamos assim uma semana de atividade em cima de toda a história do filme. Então a gente motiva a criança a assistir um filme e a buscar. Exatamente. Né? Culturalmente. Elaine, foi muito bom. Nós estamos lá no Shopping Paládio com o pessoal lá fazendo a gincana do coelho. Então a criança que quiser ir lá, pode passar lá, é de graça, é aberto. Ai, que legal. Dos 5 aos 8 anos. Também aqui embaixo os caracteres, que a Elaine já vai nos passar, para saber aonde encontrá-la e como chegar até aqui e o seu telefone, claro. Elaine, muito obrigada. E agora quero que você deixe uma mensagem para o nosso idoso ou aquele que quer chegar bem lá. Bom, primeiro tem a responsabilidade, que é a sua vida. Então você tem que fazer uma opção, uma escolha de você vai querer melhorar ou você vai querer piorar. É a partir disso daí que você procura outras coisas para se fazer e a atividade física como um meio, né? Eu deixo essa dica assim, eu sou meio durona nessa questão, mas eu deixo essa dica, a responsabilidade é sua. E se quiser, vem até aqui o estúdio é no Jardim América, eu estou aqui na Rua Prudente de Moraes, número 515, na sala 1, estou bem na frente do Instituto de Educação, o meu estabelecimento aqui chama Persolaine, fácil de guardar, e a empresa de recreação ela chama Perso Kids. Então, o telefone em comum é 9908-6814. Quem quiser entrar em contato para conhecer um pouco mais da empresa, saber do nosso trabalho, a gente tem o site, que é www.persolaine, Laine com Y, né, .com.br. A gente já vai deixar embaixo. Ah, tá. E tem o Facebook lá também, quem quiser acessar, tem a página do estúdio Persolaine, tem a Elaine Alves lá dentro também, pode acessar. Aí tem fotos, todo o trabalho que a gente faz, e o pessoalzinho que eu contrato e tudo. Quem quiser aí adicionar, entrar em contato, só vir. Gente, vamos correr agora, porque senão cortam o nosso programa. Muito obrigado mais uma vez, adoramos a Elaine, né? Acho que todo mundo gostou. Muito obrigado mais uma vez por você estar conosco hoje, sempre procurando programas diferentes, pessoas diferenciadas e levando o melhor para você. O Vivendo e Aprendendo fica aqui por hoje, lembrando que no próximo sábado, às 15 horas, estaremos aqui com você, com certeza, com mais alguma novidade. Muito obrigada à Unimed e ao Salão Record, que cuida dos meus cabelos e da minha autoestima.